preço do petróleo disparou depois do anúncio de uma nova tentativa americana de estrangular a economia russa via sanções. Confira. O barril do petróleo WTI ultrapassou os $61, numa alta de mais de 5%. Os russos são o segundo maior produtor da commodity do planeta. Segundo a Casa Branca, é o petróleo que financia a máquina de guerra russa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, minimizou o possível impacto das sanções, mas reconheceu que o ato é hostil. Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. As sanções americanas envolvem as maiores petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, além de 30 subsidiárias. Elas representam mais de 50% das exportações do país. O objetivo é pressionar a Rússia por um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia. No anúncio das restrições, os americanos pediram que aliados fizessem o mesmo, e o pedido foi ouvido. Na manhã dessa quinta-feira, a União Europeia anunciou uma série de sanções contra a Rússia, ultrapassando o petróleo e proibindo também o gás natural liquefeito a partir de 2027 e criptomoedas relacionadas a Moscou. Além disso, o bloco avançou com a proposta de financiar a Ucrânia com ativos russos congelados. Em encontro com líderes da União Europeia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu as iniciativas e diz que elas aumentam a possibilidade de um cessar-fogo. This decision of 19th package of sanctions is crucial for us. Thank you so much. And today it goes together with the yesterday's decisions of President Trump on energy, also sanctions package. We waited for this. God bless, it will work. And this is very important. Mesmo depois da aplicação das sanções, um encontro entre Trump e Putin ainda é possível. O presidente americano havia afirmado que uma nova reunião presencial estava cancelada, mas a porta-voz da Casa Branca deixou em aberto a possibilidade de uma nova conversa. A meeting between these two leaders is not completely off the table. I think the president and the entire administration hopes that one day that can happen again, but we want to make sure that there's a tangible, positive outcome out of that meeting, and that it's a good use of the president's time. Putin disse que deseja continuar o diálogo. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем. Tem duas partes aí, Sandra. Não sei se você fez a mesma leitura que eu fiz nos dois trechos de Putin que a gente separou. Esse último é cinismo puro. Cinismo puro. O diálogo é sempre melhor do que guerra. É um cínico. Agora, quando ele comenta as sanções, a sensação que eu tive é que ele foi objetivo. Ele disse, isso não vai nos prejudicar muito, mas é um ato hostil sério. Com quais previsíveis consequências do ponto de vista da guerra, Sandro? Bom, William, aqui há uma série de camadas para a gente trabalhar em relação a essa questão das sanções que a gente está vendo, as sanções em cima da Lukoil e da Rosneft. São 5% basicamente de todo o petróleo produzido no globo que foi sancionado e retirado na sua capacidade de comercialização legal. Então isso coloca diante de um cenário no qual a Rússia vai ter que colocar esse petróleo num mercado onde ela opera com as suas frotas, as suas shadow fleets, ou seja, 60, 70 navios que operam aí para diversas nações e atores que querem comprar esse petróleo sob o risco de sanções americanas. Do ponto de vista da guerra, William, 35% das receitas do Estado russo vêm do petróleo. Então, sem dúvida, é um grande impacto quando você tira essa capacidade do Estado russo de obter moeda e de obter mecanismos de drible de sanções. Agora, quanto à produção de petróleo, a comercialização, talvez não afete tanto. Eu lembro aqui que até 2022, até a invasão da Ucrânia, em fevereiro, a Rússia exportava mais ou menos 8 milhões de barris por dia, e agora ela está exportando algo em torno, em 2024 para 2025, algo em torno de 7,5. É óbvio que boa parte dessa exportação vem por meio dessas shadow fleets, dessas frotas que são sancionadas, que são fantasmas, com armadores em diversos países do globo,
mas o fato é de que, sem dúvida, é uma pressão de Washington interessante para a gente ver se haverá uma pressão para a Rússia parar ou não. Nesse cenário aqui, apenas para finalizar, William, há uma questão aqui. Essas sanções são muito fortes, mas elas só serão fortes se Washington procurar fazer a fiscalização dessas sanções. E esse talvez seja o ponto-chave que é observado pelos europeus. Eu participei de um evento na semana passada na Europa, com militares intelectuais europeus da área de defesa, e havia sim uma espera por esse pacote americano de sanções contra a Rússia, mas a grande dúvida deles, e a que eu tenho também, de certa maneira, é se os americanos vão fazer esse enforcement dessas sanções. E se vão aplicar sanções secundárias, né? O que retiraria não só as empresas russas sancionadas, mas as empresas que fizerem negócio com as empresas russas. É seríssimo daí. Porém, Lorival, até aqui, a Rússia se adaptou, evidentemente, a gente tem que levar a China em consideração, a situação na Eurásia toda, muito bem as sanções. Putin fala com certa sinceridade, não, isso aí não nos afeta tanto. Bem, é que os Estados Unidos não tinham feito isso ainda e se é que farão. Eu tenho sérias dúvidas de que farão, mas deixo isso para a segunda parte do meu argumento. Respondendo diretamente, Rosneft e Lukoil são metade da produção de óleo e gás da Rússia, que por sua vez é 2/3 do PIB das exportações russas, portanto, as duas empresas representam 1/3 das exportações russas e cerca de 10% do PIB. Agora, é claro que se as sanções fossem levadas ou forem levadas até as últimas consequências, elas têm impacto enorme sobre a economia russa como um todo, porque são dois gigantes do principal setor econômico da Rússia, que tem inúmeras empresas que fazem serviços e entregam produtos, né, fornecem bens, componentes, partes, enfim, é algo que seria um efeito dominó difícil de calcular, né? Agora, alguns cálculos falam numa perda de 80 bilhões de dólares por ano, exclusivamente no setor de energia. Agora, o meu grande C nessa história é o seguinte: o Putin ele tem uma coisa para entregar para o Trump que ninguém mais pode entregar. E que o Trump não tem algo do mesmo valor para entregar ou tirar do Putin, que é o Prêmio Nobel da Paz, que é o título de pacificador do mundo, que é cumprir a promessa de acabar com essa guerra. Ele disse que seria em 24 horas, descobriu que é um pouco mais difícil, mas ele precisa disso, ele sente que precisa disso. A Ucrânia, para ele, não tem a menor importância. Tanto que ele, né, na sexta-feira, segundo fontes contaram ao correspondente do Financial Times em Kiev, na sexta-feira na Casa Branca, ele simplesmente afastou violentamente o mapa das posições da linha de frente que o Zelensky estava mostrando e disse: olha, eu não me importo com esses lugares, eu nunca estive lá, não quero estar e, para mim, eu quero um cessar-fogo. Foi sincero, né? Assim, então, é isso. Ele quer um cessar-fogo, entre outros motivos, porque ele tem uma obsessão com o Obama. Agora ele está usando o mesmo regimento de aviação, né, das forças especiais na Venezuela, o mesmo foi usado contra o Osama Bin Laden e tal. Então, isso o Putin sabe melhor do que ninguém. Então, o Putin usa isso como uma espécie de válvula, né, que ele vai abrindo e fechando e se sente numa posição de força. Eu acho muito improvável que o Trump vá até o fim nessas sanções, mas ele teria, sim, a capacidade de fazer isso se para ele a soberania da Ucrânia fosse mais importante do que o Prêmio Nobel da Paz. Agora, os mercados reagiram, de certa maneira, antecipando um risco alto nessas medidas do Trump, Thaís. Agora, facilitadas porque até aqui a gente verificava, particularmente no mercado de petróleo, uma super oferta, em termos relativos, né, Thaís? Uma super oferta. Isso facilitou essa primeira etapa do Trump. Ele mexe no mercado de petróleo no momento em que está sobrando petróleo.
William, sim, mas olha, o petróleo, o Brent, que é a nossa referência, mesmo o WTI, mas o Brent, que é a referência para o Brasil, ele está 15% abaixo no ano, né, em 2025. Há um ano, o barril do petróleo Brent estava 82, 83 dólares, né? Hoje fechou a 65, 66. Depois Esse é da um subida, ponto, né? assim, não, subiu mais de 5%, óbvio, e pelo terceiro dia consecutivo. Você pega a curva da alta do petróleo nesses últimos 3 dias, ela é mega empinada. Então, assim, o recado está dado. Mas, em situações de um possível estresse realista da oferta de petróleo, esse movimento já foi muito mais forte. Então, eu acho que o mercado tem um pouco a visão que o Lorival traz, que é a imprevisibilidade de Trump. Quantas vezes Donald Trump foi e voltou nas suas ameaças e aquelas mais absurdas, né? As mais absurdas ameaças dele, ele nunca cumpriu de verdade. Então, talvez o mercado esteja comprado ou acreditando muito nisso ou colocando isso na conta. Tem um outro fator determinante para que essa disparada não seja absurda, que é o fato da economia internacional crescer menos. A China vai crescer menos. A China a previsão do Fundo Monetário Internacional é uma alta de 4 e pouco por cento, o que para a China é pouquíssimo. E há uma expectativa de aceleração da economia internacional, o que diminui a demanda. Então, sim, temos um momento em que a oferta ela não é ainda estressante, ela não está estressada. Temos a imprevisibilidade sobre o Trump e temos um ambiente macroeconômico de menor crescimento. Então, a conjuntura desses três fatores pode, de alguma forma, limitar uma disparada violenta do petróleo, como a gente já viu em outras situações. Daniel, essas medidas que o Trump está impondo agora tem um impacto grande na importação de petróleo da Rússia pela Índia e pela China. Embora a China a gente não tenha muita ideia do que acontece, porque não precisa navegar por lugar nenhum para receber energia da Rússia. No caso da Índia, sim. E o Brasil foi ameaçado pelo mesmo tipo de conduta do Donald Trump por importar diesel da Rússia. Como é que chegou essa notícia aí no governo? Então, William, nesses últimos contatos do governo brasileiro, depois do esbarrão lá na Assembleia Geral da ONU, até por uma certa surpresa do governo brasileiro, contatos ali com Marco Rubio, essa ida recente a Washington, retomada de conversa com Jameson Greer, Howard Lutnick, o tema não voltou a ser mencionado, sanções secundárias, porque o Brasil tem uma dependência cada vez maior de diesel russo, para não falar em fertilizantes agrícolas. Esse assunto não veio mais à pauta. Um ponto que nada a ver com sanções, mas que preocupa principalmente a equipe econômica é o seguinte, como a Thaís mencionou, foi só a Petrobras baixar o preço da gasolina aqui no Brasil que o petróleo subiu 5% no mercado internacional. Essa baixa desta semana pode fazer a inflação voltar para o teto da meta, mas ainda dentro da meta, coisa que todo mundo já dava de barato que não ia acontecer. Poderia chegar a 4,4%, 4,5% em 2025. Se você tiver uma alta do petróleo e a Petrobras tiver que devolver essa baixa recente, já sai dos planos. O petróleo Brent para o ano que vem, no projeto de lei orçamentária, está previsto em 65 dólares. Então, esse é o ponto a monitorar. Se sobe, você tem mais resultado de royalties, pagamento de royalties, participações especiais, mas o resultado para a inflação é ruim. Deixa eu voltar, Sandro, às questões geopolíticas um pouco mais abrangentes do ponto de vista das relações internacionais. A gente viu, nas últimas, quase uma semana, típico zigue-zague de Trump em relação à questão da Ucrânia. O Lorival descreveu essa cena que foi, enfim, passada pelos próprios ucranianos para a imprensa europeia. Por outro lado, a gente viu hoje um esforço de coordenação razoavelmente, digamos, improvável, mas que parece se afirmar, dos europeus usarem fundos que eles confiscaram ou estão mantendo confiscados dos russos para financiar os ucranianos.
E embora o Trump não tenha dado a promessa de Tomahawks para os ucranianos, ele não negou que isso possa acontecer. Estamos vendo alguma mudança substancial nisso? William, eu queria aproveitar um gancho deixado pela Thaís em relação a essa questão do petróleo, que é uma coisa muito interessante. O lado que me faz acreditar que possa haver uma possibilidade do enforcement americano em relação às sanções é porque essas sanções elas batem em 3 atores que estão um pouco na mira do Trump: Turquia, Índia e China. Turquia e Índia, quando já foram relacionadas pelos americanos à questão de petróleo russo, de gás e petróleo russo, acabaram, de certa maneira, se acomodando um pouco para a posição americana. E é o que eu percebi ao longo do dia e em relação à questão dos indianos, talvez eles tenham que abdicar um pouco desse petróleo russo, mesmo sendo 47% da necessidade energética do país. No caso chinês, não. E aí talvez a gente esteja vendo também um grande teste nesse sentido. Tudo que a gente está observando aqui, William, o que fica muito claro na administração Trump é uma série de mudanças em algumas posições secundárias de pessoas que ditam a política em relação à Ucrânia. Então, por exemplo, uma grande figura dentro do Pentágono que é completamente anti-ucraniana e qualquer esforço dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, que é o Albert Kolb, que é o vice-secretário para política e estratégia do Pentágono, ele foi retirado do mecanismo que decidia as questões de Ucrânia. E agora esse mecanismo passou para o comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos e que também tem o chapéu também de Supremo Comandante Aliado da OTAN na Europa. Então, a troca dessas figuras mostra uma maior disposição de coordenar com os europeus. Agora, portanto, fica muito claro o seguinte, também, o cessar-fogo é importante, porque pode trazer o Prêmio Nobel da Paz? Mas se os europeus estiverem dispostos a comprar os equipamentos dos Estados Unidos e doar da Ucrânia, para ele não há problema nenhum, é um grande negócio. E é o que a gente tem visto desde fevereiro desse ano. A gente não tem visto mais doações americanas, mas sim vendas americanas pagas pelos europeus que são entregues à Ucrânia, através do mecanismo de doações que foi feito no governo Biden. Mas agora não são vendas. Então, o que a gente está vendo nesse cenário é também uma possibilidade de mudança nesse sentido e uma pressão sobre os russos. Agora, realmente a questão dos Tomahawks talvez fique um pouco difícil pelo custo e pelo próprio arsenal americano e pelos interesses americanos em outras regiões do globo. Os ucranianos, numa hora desesperada, ganharam um respiro? Lourival, tem um minutinho ainda. Sim, é isso mesmo. É um respiro, né? E na verdade, todo esse cenário de incertezas, de idas e vindas, só fomenta a guerra no terreno, né? Traz mais pressa para os russos e os ucranianos têm de conter os russos. Então, se o Trump quer a paz, o cessar-fogo, tudo que o Trump tem feito, na verdade, está estimulando a corrida contra o tempo da Rússia.